noite, igreja, graça e paz. Seja muito bem-vindo em nossa celebração. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então aí levante aí do seu sofá, da sua cadeira e junte-se a nós adorando ao Senhor e declare que você ama. Senhor Jesus, eu te amo. Te
glorificamos o nome do nosso Deus, porque nós temos certeza que não há outro igual a Ele. Somente nele nós podemos confiar e nele podemos depositar a nossa esperança e saber que Ele é a nossa rocha. Nós não precisamos de ter medo, porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. E é por isso que nós ansiamos pela volta do Senhor. E é com muita alegria que falamos: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Então vamos buscar, vamos viver uma vida de busca, de dedicação, esperando esse grande momento da volta do Senhor, quando com Ele reinaremos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus.
Amém. Nós glorificamos a Deus mais uma vez por estarmos aqui junto com vocês, mesmo à distância, louvando ao nosso Deus. Há um pastor que eu gosto de seguir nas redes sociais que ele fala sempre: Deus está aqui, Deus está aí. E eu gosto muito quando ele fala, porque traduz de forma bem simples que Deus está presente em todos os lugares. E em momentos como nós estamos vivendo hoje, de grandes apertos, grandes necessidades, grandes desafios, nós temos a certeza que Deus é onipresente. Ele está aqui, Ele está aí com você e Ele jamais o desabandona. E hoje eu estava meditando no Salmo 145, a partir do versículo 17, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos que o amam, mas os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. O Senhor está perto daqueles que o invocam, e é nesse espírito que nós vamos orar ao Senhor. Eu convido a você, onde quer que você esteja, eleve a Deus seu pensamento a Deus, para que você possa declarar a Ele tanto o seu amor, o seu louvor, a sua adoração e também o seu clamor e as suas necessidades. Oremos. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós rendemos graças a Ti, pois o Senhor, ó Deus, se revela para nós através de tantas formas, através da natureza, através da Tua palavra. Ó Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é soberano, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. A Tua palavra fala que o Senhor está perto daqueles que o invocam. E é assim que nós, ó Pai, acreditamos em Ti. E nós queremos sempre, ó Deus, confiar no Senhor que está perto. Ó meu Deus, nesse momento em que nós passamos por muitas dificuldades, nós temos notícias de pessoas que faleceram, pessoas que estão internadas, pessoas que perderam seus empregos, pessoas com dificuldades diversas. Mas nós confiamos no Senhor, que é o Deus do nosso sustento, o Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque somos teus filhos, temos esse privilégio, ó Pai, e que o Senhor a cada dia se revele também através de nós, através do nosso testemunho, através da nossa própria vida, que a nossa vida glorifique ao Senhor, e tudo que somos seja para a honra e para a glória do Teu nome. Continue conosco, ó Pai, nesse culto, e que o Senhor continue falando ao nosso coração. É a oração que nós fazemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos, que alegria estarmos aqui novamente. A última vez que eu estive aqui foi muito bom, fiquei com saudade dos irmãos e eu acredito que foi recíproco porque eu recebi pessoas falando que estava com saudade. Hoje eu disse para a Fátima assim, que eu estou com saudade da igreja e realmente, e hoje nós estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa campanha, né? Da campanha de missões. Mas antes de falarmos mais da nossa campanha, eu gostaria de falarmos o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema é ser e fazer discípulo. A nossa divisa, que se encontra em 1 Coríntios 11:1, diz: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Meus irmãos, que tema relevante para as nossas vidas, quando a gente sabe que nós, cristãos, temos que ser e fazer discípulo. Que responsabilidade que nós temos, né, irmãos? E os nossos dias
são maus aos olhos, talvez, dos homens, mas aos olhos de Deus não, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido um Deus amoroso e cuidadoso e tem permitido que a gente tenha, assim, trabalhado a favor de uma vida realmente que agrada a Deus. Quando nós somos escolhidos para ser discípulos e fazer discípulos, porque nós somos pessoas que submete à autoridade de Deus. E eu espero e creio que toda essa igreja está nessa condição. E estando nessa condição, irmãos, de ser submisso à autoridade do nosso Deus, nós temos a alegria, né? a satisfação de exercer os 4 pilares de campanha de missões, que é o mobilizar, capacitar, ofertar e ir. Meus irmãos, missões sempre foi tão importante em qualquer ocasião nas nossas vidas, mas nesse momento se tornou mais importante, porque você falar do amor de Cristo, poder ir com as suas orações e com as suas ofertas a esses campos, estar ajudando esses missionários, é um desafio grande e também é motivador saber que Deus tem aprovado tudo isso e tem cuidado de nós. Isso é muito bom. Nós queremos, assim, agradecer aos irmãos, porque hoje a gente está dando encerramento à nossa campanha de missões. Mas encerramento de estarmos aqui falando, mostrando alguns vídeos com notícias do campo. Mas nós estaremos, durante o mês de agosto também, é um momento de ainda nós contribuirmos, a gente está trabalhando com missões, nós vamos ter ainda assim, tem na segunda-feira os irmãos têm divulgado alguns textos sobre missões, nós vamos continuar. E quando a gente veio da abertura da campanha de missões, eu disse aos irmãos de estar contando com a igreja, com todos os ministérios. A importância disso, irmãos, é porque nossa igreja precisa estar forte e firme diante desses desafios. E nós contamos com esse ministério, contamos com o Ministério de Família, de Adoração, o Ministério de Jovens, o Ministério Infantil, porque nós precisamos estar segurando essas cordas, sim, nós estamos orando e vemos que nós precisamos de fazer algo. E na terça-feira, nós vamos estar aqui, a irmã Giselda nos abençoou doando 10 bolos, irmãos, para a gente estar aqui. Na realidade, nós não estaremos vendendo. Você vai estar levando um bolo para casa com apenas R$15 para nos abençoar com a campanha. Eu disse para a Fátima, quem quiser interessar, pode procurar ela, que ela vai estar fazendo, se tiver encomendas de bolo, a gente vai estar fazendo. E vamos entregar uma remessa de 10 bolos que a gente recebeu de doação da irmã Giselda para terça-feira. E na outra terça-feira, se os irmãos quiserem, pode encomendar que a gente vai estar entregando também. Então, vai estar aqui na terça-feira na igreja e na outra terça-feira também. Meus irmãos, isso é simplesmente um momento que a gente vai estar de estar confraternizando mesmo, um momento de chegarmos aqui, encontrar com o pastor e um ou outro irmão, e, na realidade, visando a nossa responsabilidade de ser e fazer discípulo. Então, vamos continuar firme. Durante este mês, de mês de agosto, a gente não vai estar falando sobre a campanha, mas nossa campanha se estende no mês de agosto também, que em setembro nós começamos a outra campanha. O nosso alvo é R$2.000. Eu creio que nós podemos ultrapassar, se nós analisarmos realmente o que nós estamos fazendo, a nossa responsabilidade, quando Deus nos chama para um compromisso tão grande, quando Ele coloca diante de nós ser e fazer discípulo, quando nós analisamos por aí, nós sabemos que os desafios continuam e nós, como igreja, fazemos parte disso e temos que trabalhar. Que Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar falando com os irmãos aqui hoje e nós vamos continuar com a campanha. E líderes de ministério, abrace essa campanha. Esteja orando, esteja chamando os seus liderados para que realmente esteja orando e que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando assim, encerrando este momento. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigada, ó Pai, por falar contigo. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem sido bom, tem sido fiel, tem nos guardado. E passou, ó Pai, mais um mês onde nós falamos de missões estaduais. E eu creio, ó Deus, que foi um momento onde os nossos missionários se sentiram, ó Pai, em teus braços. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, esteja capacitando. Eu sei que nesse período, ó Pai,
Foi um período assim que eles viram, ó Pai, a boa mão do Senhor operar. E que o Senhor continue operando, ó Deus, na vida de cada um, ó Deus, em cada estado, que o Senhor esteja fazendo algo extraordinário, algo diferente, ó Deus, e que essas vidas sedentas de Ti, ó Pai, venham Te conhecer pelo que o Senhor é. Que elas possam, ó Pai, experimentar, ó Pai, o que é viver, ó Pai, diante de um Deus que pode todas as coisas e que tem nos capacitado, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a trilhar nos Teus caminhos. Pai, muito obrigada. Esteja abençoando a nossa igreja, para que nesse período, ó Deus, nós possamos ter, ó Pai, um resultado assim que vai nos surpreender. Que o Senhor esteja na frente, esteja direcionando a cada membro, ó Deus. Que nós possamos pegar a sério, assim, quando esse tema veio falar ser e fazer discípulo. Deus, que responsabilidade que nós temos em nossas mãos, quando o Senhor tem nos dado, ó Deus, essa palavra, Deus, e nós como cristãos, ó Deus, precisamos nos submeter à Tua autoridade, ó Deus, e fazer a Tua vontade. Esteja abençoando, ó Deus, a cada um dos Teus filhos, esteja guardando, esteja levantando, ó Deus, pessoas dispostas a fazer a Tua obra. Esteja abençoando a nossa igreja, esteja cuidando de cada um, ó Deus, que nós possamos a cada dia ver, ó Deus, o que o Senhor irá fazer através de nós e no meio de nós. Muito obrigada por tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E vamos ficar firme. Agosto é o mês dos jovens, mas nós estaremos trabalhando com missões, levantando as nossas ofertas. E a sua oferta é importante, nesse momento se tornou mais importante ainda. Porque se você quiser, você consegue fazer a diferença. Que Deus abençoe. Obrigada a todos. Graça e paz, amada igreja. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de cultuá-lo juntos. Nós já oramos, nós tivemos a oportunidade de cantar, de falar e refletir sobre missões por meio da campanha de missões. E agora continuaremos adorando a nosso Deus por meio da leitura da sua palavra. Deus possa falar ao seu coração, seja Ele a transmitir paz, segurança e direcionamento à sua vida por meio da palavra que será lida nesse momento. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8, nos versos 31 a 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 31 a 38. Hoje, nós vamos refletir, por meio da nossa mensagem, sobre o que faz de alguém um discípulo de Jesus. A Bíblia nos diz assim: E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente. Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes nesse momento, para que sejamos direcionados, Pai, a fazer aquilo que é a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma urgente necessidade de nós refletirmos sobre o que faz de alguém um discípulo de Jesus. E eu penso na urgência dessa reflexão por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que vivemos num tempo onde as religiões se misturam muito. Elementos diferentes de diferentes religiões se misturam a fim de formar uma nova religião. E o problema de tudo isso é que nós passamos a ter certa dificuldade para discernir o que é certo e o que é errado, já que todas as coisas se parecem muito.
alguns detalhes fundamentais de um discípulo de Jesus. E esses detalhes não podem deixar de serem observados. Do contrário, um discípulo viverá de maneira contrária à vontade de Deus. Um segundo motivo é que é importante que os discípulos se lembrem de que devem viver em obediência integral a Deus. Hoje a gente corre um sério risco de vivermos uma obediência de forma parcial. E o problema de uma obediência parcial é que ela, no final das contas, resulta numa desobediência total. Ou obedecemos de todo o nosso coração, ou então estamos enganando a nós mesmos. E o terceiro motivo é para que sejamos pessoas aptas a instruírem todos aqueles que querem seguir a Cristo, mas que de alguma forma não sabem como fazer isso, ou talvez estejam seguindo, mas seguindo de uma maneira contrária ao que as Escrituras nos ensinam. Portanto, esses três motivos são o nosso ponto de partida para que possamos refletir sobre o que torna alguém um discípulo de Jesus. Há certamente outros motivos, mas eu queria destacar apenas esses três. E tendo as Escrituras como a lâmpada que ilumina os nossos pés, que nos guia à verdade de Deus, vamos ver o que ela tem a nos ensinar, para que assim a gente possa ter uma direção maior acerca desse chamado a ser discípulo de Jesus e quais são essas marcas que nos tornam um discípulo de Cristo. Baseado então no texto que a gente leu de Marcos, capítulo 8, dos versos 31 a 38, eu quero destacar algumas marcas muito importantes. A primeira característica que torna alguém discípulo de Jesus, e é o que a gente precisa sempre se atentar, é que um discípulo se empenha em conhecer mais sobre quem é Jesus. Essa é a pergunta da qual nós partimos. Quem é Jesus? O que as Escrituras dizem acerca de Jesus? Entender isso é fundamental, pois essa é a base para todas as outras coisas que viermos a fazer a partir dessa compreensão. Quem é Jesus? É bom começarmos por aqui, porque se somos discípulos, naturalmente nós temos um mestre. E se temos um mestre, nós obedecemos o que o mestre diz. Mas o que esse mestre diz? Quem ele é? Qual a sua missão? O texto que lemos em Marcos capítulo 8 começa nos dizendo no versículo 31 que "E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas." Filho do Homem é uma atribuição que Cristo dá a si mesmo. Na verdade, essa atribuição de Filho do Homem, das vezes em que Cristo se denomina, é a denominação que a gente vê aqui que Cristo mais se refere a si mesmo. São mais de 80 vezes só nos evangelhos, Cristo se chamando de Filho do Homem. O que a gente entende a partir de Filho do Homem? Já que Cristo se apresenta tantas vezes como Filho do Homem, seria importante a gente entender o que ele quis dizer a partir dessa expressão. Para a gente entender Filho do Homem, a gente precisa voltar lá no profeta Daniel, capítulo 7, nos versos 13 a 14. E a Bíblia vai nos dizer que o Filho do Homem, uma pessoa divina, a quem Deus concedeu autoridade, glória, reino. Ele tem um domínio eterno, um reino que jamais terá fim, jamais acabará. E a gente vê no versículo 31 que Cristo está falando do Filho do Homem. E quando a gente lê Daniel, a gente pode pensar que há um grande poder em Cristo e que esse reino será estabelecido e talvez será estabelecido por meio da visão que muitos discípulos tinham naquela época, por meio de uma imposição política, por meio de uma imposição bélica, e isso fazia com que os discípulos tivessem uma má compreensão acerca de quem é Cristo e principalmente acerca de quem era o Filho do Homem. E o texto destaca que o Filho do Homem, esse a quem Deus deu autoridade, deu poder, deu glória, deu um domínio eterno, esse precisaria sofrer, ele deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado. Mas não apenas rejeitado, ele seria morto. E ao terceiro dia ressuscitaria. É interessante nós nos atentarmos a isso, porque aqui é falado que o Filho do Homem haveria de sofrer. Uma má compreensão acerca de Cristo nos faz ter várias ideias acerca dele, e nos aproximamos de Cristo com uma intencionalidade equivocada. Nós percebemos isso por parte dos próprios discípulos, e o texto aqui nos mostra que Pedro faz isso.
Pedro diz, o texto nos mostra que Pedro repreende a Jesus quando ele começa a falar que deveria sofrer, deveria ser rejeitado e que seria morto. Mas não entender quem é Cristo e qual a sua missão fez com que Pedro tivesse esse equívoco, e não apenas ele, mas muitos dos discípulos. Essa dificuldade poderia fazer com que Pedro e as demais pessoas, e nós, enquanto discípulos de Jesus, pudéssemos de alguma forma tirar da nossa mente que Cristo ele veio para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Essa é a sua missão. Mas essa missão ela não é feita conforme os nossos padrões mundanos. Cristo fez isso por meio da morte de cruz. Lembrarmos disso é fundamental para que nós não criemos outros tipos de Cristo, para que não criemos outros deuses em nossa mente, deuses que nos levam a compreender várias coisas, menos o Evangelho. Um Cristo que não está ligado à cruz, um Cristo que não faz as coisas conforme a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. A primeira reflexão que precisamos ter é que um discípulo, que torna alguém discípulo, é alguém que se empenha em conhecer a Deus, se conhecer quem é Jesus. E sabendo quem é Jesus, ele saberá se nortear conforme aquilo que o Pai deseja. Uma segunda característica, e tendo conhecido a Cristo, o discípulo agora caminha para um outro ponto. Um discípulo vive a vida destinada para um discípulo. Há características inerentes de uma vida de discípulos, que o marcam como alguém que pertence a Cristo. O texto nos diz no versículo 35, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos ensina que importa ao discípulo ser como o seu mestre. Jesus diz isso alertando aos discípulos para que não se assustassem caso enfrentassem os mesmos desafios que o próprio Cristo enfrentou. Os discípulos não deveriam temer isso, e caso isso acontecesse, eles poderiam se alegrar, porque, na verdade, isso fazia com que estivessem fazendo parte daquilo que o próprio Cristo começou a fazer. É interessante que a cruz, ela se faz presente na caminhada de Cristo e, portanto, ela deve fazer parte da caminhada do discípulo. Nós vemos a cruz na caminhada de Cristo do início ao fim da sua vida, enquanto esteve aqui na Terra. Então, por exemplo, Cristo ele se encarnou. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, conforme nós temos em Filipenses 2, e não tendo se apegado a isso, ele se encarnou. Mas não apenas se encarnou, ele se fez semelhante a nós, tomou uma forma de servo, não veio para ser servido, mas para servir, se humilhou a ponto de morrer, e morrer em uma morte de cruz. Do início ao fim, nós vemos a cruz como pano de fundo da vida de Jesus Cristo. Se esse foi o caminho de Jesus, é inevitável que esse também seja o nosso caminho enquanto discípulo. A caminhada do discípulo começa dessa maneira também. Do início ao fim, ela é conectada à cruz. Nós abrimos mão de sermos senhores de nós mesmos, nos arrependemos e abraçamos a salvação que vem por meio de Cristo, pelas obras dele. Nós não devemos mais buscar os nossos próprios interesses, mas cuidar do interesse dos nossos próximos, das pessoas que estão perto de nós. Não devemos devemos aguardar, na verdade, a justiça que vem de Deus e não tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. A cruz, do início até o fim, se faz presente na vida do discípulo. E quando ele se esquece disso, ele começa a interpretar a Bíblia, a interpretar a realidade a qual, inevitavelmente, ele deve viver de maneira equivocada. O relato de Marcos, capítulo 8, que nós acabamos de ler, dos versos 31 a 38, ele também é apresentado no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, no versículo 22. É interessante que em Lucas ele acrescenta que diariamente o discípulo deve tomar a sua cruz. Essa cruz, ela inevitavelmente já existe. E é interessante nós refletirmos que a cruz, partindo principalmente do contexto em que Cristo está, e que aqui o texto bíblico é escrito,
a cruz é um instrumento de morte. Vendo alguém carregando uma cruz, nós já poderíamos concluir que essa pessoa estava caminhando para morrer. Sendo a cruz um instrumento de morte, é importante nos lembrar que a cruz, diferentemente do que muitas vezes é falado em nosso senso comum, a cruz não está ligada necessariamente ao fardo de suportar uma pessoa, de lidar com algum membro complicado da família. A cruz não está ligada a isso. A cruz está ligada a morrer para nós mesmos, porque ela é um instrumento de morte. E lembrarmos disso nos faz ter em mente que diariamente nós devemos tomar essa cruz, negar a nós mesmos e caminharmos nessa caminhada onde a gente nega o nosso eu e abraça a nova vida que Cristo nos dá. É exatamente no fato de morrermos que temos, então, vida. É o que o texto nos convida a refletir. Ele diz no versículo 35, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. É justamente no ato de carregarmos a cruz, representando essa nossa morte, é que então abraçamos a vida que há em Cristo. Essa vida que Ele nos deu por meio do derramamento do seu sangue ali na cruz. E ao crermos nisso, nós prosseguimos em nossa caminhada como discípulos. Tendo então como característica conhecer a Cristo e entender a caminhada que naturalmente faz parte da caminhada de um discípulo, o terceiro ponto a ser destacado é que um discípulo precisa aprender a cumprir a sua missão. Qual é a nossa missão enquanto discípulos? É importante refletirmos sobre isso. Jesus nos ensina, Mateus 28, por meio do texto chamado da Grande Comissão, portanto, ide, ou no caminho, fazei discípulos de todas as nações. Como nós fazemos isso? O próprio texto nos ensina, de Mateus 28. O texto nos diz, batizando e ensinando. A nossa missão é fazer discípulos. E Cristo nos mostra como os discípulos devem ser feitos, por meio do batismo e por meio do ensino das coisas que Ele mesmo tem nos mostrado. O batismo, no texto de Mateus 28, 19 a 20, nos remete a uma noção de arrependimento. O deixar a vida anterior, a vida antiga, e então abraçar a nova vida, em sintonia e caminho com o próprio Senhor. Esse batismo faz menção a esse arrependimento. Portanto, cabe a nós, enquanto discípulos, pregarmos que as pessoas devem sim se arrepender. Convidarmos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e conhecerem a Cristo. Mas cabe a nós também ensinar aquilo que Cristo fez. Ensinar o que Cristo quer que façamos e a maneira como Ele quer que caminhemos. Ou seja, como discípulos, nós não podemos nos afastar do que a palavra nos ensina, já que a Bíblia nos ensina que ela testemunha acerca de Jesus. Como podemos testemunhar acerca de Jesus sem conhecer as Escrituras? Para cumprirmos a nossa missão de fazer discípulos, pois discípulos fazem discípulos, para cumprir essa missão, precisamos conhecer a palavra, já que ela dá testemunho de Jesus. Parece simples quando nós lemos o texto de Mateus 28, mas talvez é essa simplicidade que gere tanta dificuldade em nossas vidas. Porque muitas vezes nós tentamos chamar as pessoas para conhecerem a Cristo, mas para facilitar a aceitação delas, nós apresentamos um Jesus sem a cruz. Um Cristo que é amor, mas que não é justiça. Pregamos sobre um Cristo que cumpre a lei em nosso lugar, mas nos esquecemos de apresentar um Cristo que deseja que vivamos e obedeçamos os mandamentos. O grande problema, meus irmãos, é que se não falarmos de Cristo como de fato Ele é, apresentando o que Ele nos pede enquanto seus servos, nós faremos discípulos de nós mesmos. Discípulos das nossas próprias projeções, discípulos de falsos mestres, de artistas, celebridades, políticos, discípulos de qualquer coisa, menos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Portanto, devemos ensinar o que Jesus ensinou, não aquilo que nós achamos ser conveniente. É importante nos lembrar que o que liberta é a palavra, e ela também é que nos santifica. Então, se nós enfeitamos muito o Evangelho, infelizmente não estaremos sendo cooperadores de Deus na sua obra de
reconciliar o mundo. Estaremos levando pessoas através de mentiras, e o problema é que, ao levarmos as pessoas a Cristo por meio de mentiras, para mantê-las lá, nós, além de termos que usar a nossa própria força, teremos que continuar usando mentiras para mantê-las. É importante que a verdade seja o ponto de partida, para que assim ela seja também o ponto que dê continuação. É sempre importante também nos lembrarmos, falando nesse ponto, que é pela graça que somos salvos. Essa graça que nos alcançou, que nos transformou, ela pode alcançar qualquer pessoa. Sendo assim, nós não precisamos temer falar a verdade, pregar o evangelho como convém a nós pregarmos. O maior benefício que podemos dar a alguém é falarmos da verdade de Cristo de forma verdadeira, de forma sincera. Esses são alguns pontos para que pudéssemos refletir sobre o que torna alguém discípulo. Conhecer a Cristo, aceitar o caminho que convém a um discípulo e estar conectado à sua maneira de cumprir a missão de fazer discípulos. São as Escrituras que testemunham acerca de Jesus. Se nos colocamos como discípulos, nós não podemos viver do que a palavra aqui nos ensina. É nessa caminhada que o discipulado é formado, é nessa caminhada que um discípulo é construído. E carecemos, meus irmãos, eu e você sabemos do quanto nós carecemos de discípulos de Jesus nas diferentes camadas da nossa sociedade. Pessoas que o imitem, pessoas que estejam dispostas a se arrepender para viverem a vida que Deus deseja que elas vivam. Eu gostaria de orar com os irmãos para que dessa maneira possamos pedir esse auxílio de Deus para sermos os discípulos que Ele deseja que sejamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por teu amor, por tua bondade. Agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo. E a sua morte na cruz é vida para nós. Vida para todo aquele que crê, todo aquele que aceita a Cristo de todo o coração. Nos ajude a conhecer mais sobre Jesus, para que assim não criemos falsos deuses, para que assim não criemos falsas projeções acerca de Deus, acerca do nosso Salvador. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós pedimos também que o Senhor nos ajude a aceitarmos a caminhada que, enquanto discípulos, devemos trilhar. Se a caminhada é pela cruz, esse então é o caminho mais curto para irmos para Ti, Deus. Pode não ser o mais fácil, mas é o único caminho que temos. Então nos ajude, Pai, para que não criemos e não tentemos seguir por rotas alternativas. Também pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão de fazer discípulos, apresentando o verdadeiro evangelho, Pai, sem omitirmos nada, Pai, sem que tentemos maquiar muito para que as pessoas possam aceitar. Senhor, elas precisam da Tua graça, elas precisam de Ti. Então, que sejamos instrumentos que transmitam de forma transparente a Tua verdade. Nós te agradecemos por esse momento, esse tempo, onde por meio da campanha de missões a gente também pôde refletir sobre ser e fazer discípulos. Nos ajude, Pai, para que mais do que falarmos sobre isso, o Senhor possa nos fazer encarnar essa palavra, Deus, possamos vivê-la de forma autêntica, Pai, possamos aplicá-la em todo o tempo de nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seguro
Jesus.